Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícia de torcedor para torcedor, passando aqui, ó, para a gente fazer aquele resumo do dia, né? A gente fechar o que foi a quinta-feira do nosso tricolor. Mas antes de mais nada, aquele jabazinho básico aqui, ó. Inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, ajude a gente, que pouco a pouco nós vamos conseguir chegar, ó, aos 4.000 inscritos. E aí a gente precisa da sua colaboração, beleza? Dê essa força, dê essa moral. Hoje, com coisas legais aconteceram, né? O último dia do mês de agosto, mês do desgosto, né? E agora nós vamos entrar em setembro, e setembro a gente já viu. Setembro tem a sequência de 6 pontos. Então, 3 jogos do Bahia aí que valem 6 pontos, né? E para isso, o Bahia, hoje, nessa quinta-feira, ele finalizou o segundo treinamento para a partida contra a equipe do Vasco. Antes de a gente falar isso, vamos começar a falar do futebol feminino, né? Futebol feminino também é importante. Para falar do futebol feminino, eu vou. Para falar do futebol feminino, eu vou colocar aqui, ó, a tabela do Baianão feminino, certo? Então, enquanto vocês observam a tabela do Baianão feminino aí, a gente pode falar aí da quinta-feira das Mulheres de Aço. As Mulheres de Aço que a gente já sabe e pelo que vocês estão vendo aí, elas já estão classificadas, né? Campeonato com 8 equipes, Bahia com 6 rodadas, 18 pontos, então classificando, como a gente já disse, em primeiro do grupo, independente do resultado. Para isso, então, jogo do Bahia é contra a equipe do Redenção. Vamos puxar um pouquinho a tela. Tá aqui, Bahia e Redenção, vai ser o jogo no sábado, dia 2 de setembro. Se você estiver em Salvador, ó, aproveite. Esse jogo deve ser sábado à tarde e vai ser no Pituaço. Pituaço é molezinha, show de bola para a gente ir lá assistir. Infelizmente eu não vou poder estar lá, mas adoraria muito, certo? Então, o que as Mulheres de Aço fizeram hoje? Um penúltimo treino coletivo, né? Já que elas jogam sábado. Hoje o treinador, o Igor Morena, ele comandou um treino coletivo e também separou uma parte do treino aí para fazer as atividades de bolas paradas e movimentos ofensivos, né? Então, aproveitou que o clima tá leve, né? Bahia em primeiro, e aí dá para fazer muita coisa, beleza? Isso é que é importante. Então, treinar para ajustar, porque a segunda fase vem aí. Infelizmente, também o nosso Bahia ele não mostra muita coisa, não tem muita informação das Mulheres de Aço. Mas, né, nós temos essa tabelinha aqui e também, ao menos, nós temos entrevistas coletivas, né? Então, vamos colocar aqui a entrevista coletiva da nossa atacante Ellen que estava contundida, voltou, fez gol. Olha ela aqui na tela, entrevistazinha rápida, né? Vamos ver aqui o que a Ellen falou para a galera. Vamos lá. Entrevista coletiva com Ellen, atacante do Bahia. A primeira pergunta é de Ulisses Gamas, do Bahia Notícias. Ellen, ele te dá parabéns pelo retorno e o gol marcado. E ele quer saber como foi para você conseguir marcar logo no seu retorno e que você falasse um pouco sobre o lance. Eu fico feliz em ter marcado na estreia do retorno, né? Que eu tive uma lesão no tornozelo. O time facilita, né? Eu achei uma bola boa ali na frente. Minha colega tocou, assim que ela rolou, eu chutei de primeira e graças a Deus deu tudo certo. E fiquei muito feliz em ter estreado também com o pé direito e o gol. E assim, após 4 meses fora, como é que você está se sentindo fisicamente? Está pronta para voltar a jogar 90 minutos, se for o desejo do treinador? Pronta eu estou, sim. Se o treinador optar por me botar de primeira, eu vou estar correspondendo. Estou treinando todo dia para isso e espero com o decorrer aí do campeonato na semi, que já é o próximo jogo, sem ser esse o próximo, eu esteja já apta para fechar esses 90% e é isso.
O Bahia tem o melhor ataque do Campeonato Baiano, com 35 gols marcados. O que você acredita ser mais importante para a eficiência do setor ofensivo do qual você faz parte? Então, nosso time é um time bem entrosado, a gente se entende bastante. Eu acho que esse entrosamento é bem importante ali na frente, por isso os gols vão saindo de forma gradativa e assim espero terminar o campeonato da melhor forma e mantendo esse parâmetro aí de artilharia com a gente e tudo, melhor ataque, melhor defesa, enfim. E o Ulisses Gama pergunta novamente, qual será o seu trabalho individual para se encaixar novamente entre os titulares? Então, eu faço uns trabalhos fora com o Rafael e a gente vem trabalhando gradativamente até onde eu vou aguentando, fazendo sprints, fazendo treino por fora justamente para voltar à equipe e não sentir tanto desgaste. E para finalizar, essa é a última rodada da primeira fase, né, que acontece no próximo sábado. O Bahia já está classificado em primeiro lugar. Como está a motivação da equipe para manter essa invisibilidade na competição? A motivação sempre lá em cima, né? Nosso objetivo, infelizmente no Brasileiro, tínhamos o objetivo de classificar entre os 8, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Mas não adianta chorar o leite derramado e no Baiano a gente tem que fazer diferente. E a gente tem isso na cabeça que vamos ganhar, vamos ser campeão mais uma vez e invictas. Show de bola. Tá aí a nossa atacante Ellen, né? Voltando de contusão. Acho que essa rodada seria um bom momento para o Igor testar algumas peças, né? A derrota aí não faria muita diferença. Tudo bem, perderíamos a invencibilidade, mas ele já poderia testar algumas peças e dar rodagem, né? Como a gente sempre fala, dar rodagem para alguns jogadores. Aguardemos, mas já estamos classificados para a próxima fase. Então, só para a gente lembrar aqui, né, da nossa classificação. Então, deixa eu botar a tabelinha aqui de classificação. Bahia tem 18 pontos, né? Então, tá aqui Bahia 18 pontos, né? O mais próximo é o vice da Bahia, o Vitória, com 13 pontos, seguido do Astro e, a depender da última rodada, se a rodada se encerrasse hoje, né, o Bahia jogaria contra o time da Lusaka na próxima fase. Mas, como nós estamos vendo aqui, ó, Lusaka e Jacuipense disputam aí quem vai passar de fase. Beleza? E é isso aí. Então, da parte feminina é o que nós temos. Agora, na parte masculina, aí sim tem notícia bacana. A primeira notícia, né, que nós passamos aqui e nós falamos já coloquei ali naquele nosso quadro, Minuto do Esquadrão, é essa aqui, ó. O homem está na casa, certo? Luciano Juba, isso aqui é Luciano Juba saindo do desembarque no aeroporto de Salvador. Então, Luciano Juba veio. Luciano Juba, o empresário, e veio com a esposa. Então, já veio com a família completa, veio para ficar. Luciano Juba deve ser anunciado aí nessa sexta-feira. Deve ser anunciado. E a grande dúvida é saber se o Luciano Juba vai ou não vai jogar no domingo. Para jogar no domingo, nós sabemos que ele precisa estar no BID regularizado nessa sexta-feira, no dia 1º de setembro. Estando regularizado no BID, ele aí vai poder jogar, entendeu? Mas é isso aí. Então, quando ele for oficializado, nós vamos dar o bem-vindo ao Luciano Juba, mas Luciano Juba is in the house. Luciano Juba é jogador do Bahia, nosso Cadives já falou, então Luciano Juba é jogador do Bahia, beleza? E é isso aí. Falando um pouco sobre a partida do sábado, né? Falando um pouco aí sobre a nossa partida do sábado, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos, está aqui, ó, informação no Twitter do Bahia, mais de 40 mil já garantidos para a partida. Lembrando vocês, né, que 40 mil aqui, o clube quer dizer, ó, entre os 35, mais de 35 mil, né,
sócios como eu, que tenham acesso garantido, e aí mais a galera aqui já comprou os ingressos. Aquele ingresso de R$ 20, que é ali no Sudeste, né? Já estão encerrados. E aí o seguinte, ó, você aí, se você quer assistir o jogo e você ainda não comprou seu ingresso, o meu conselho é que você corra, viu? Porque vai acabar, beleza? Então, lembre-se disso aí, corra porque Bahia e Vasco é um jogão. E o Bahia precisa da sua torcida e dos 3 pontos, beleza, galera? Um último tópicozinho que a gente tem que falar é sobre o treino de hoje. Bahia hoje fez um treino, né? Quinta-feira, mais um dia de treinamentos aí para o nosso Bahia. E aí nós vamos falar um pouquinho, né? Esse é o nosso objetivo aqui, do que foi o treino. Joga algumas imagens aí para a gente falar um pouquinho do que é que foi o treino. Já está aí na tela para você, imagens do Bahia. Treinamento hoje, o Mister Paiva fez aquela coisa básica. Nesse momento, você vê os jogadores ali fazendo as embaixadinhas, aquele salãozinho para começar o treino. Bahia colocou os goleiros para treinarem separados, então o preparador de goleiros e a galera saiu treinando os goleiros, mas antes disso, o que é que nós tivemos? Antes disso, o Mister reuniu a galera toda lá no auditório, aí mostrou uma sequência de vídeos, e provavelmente vídeos do Bahia, e já alguns vídeos do Vasco, né? Vasco, que é um time aí que se modificou bastante, né? E depois disso, ó, foi isso aí que você está vendo aqui agora. Depois da parte de vida, normalmente a galera desce lá para a academia para fazer um trabalhozinho de academia, fazer aquela sequência de ativação. Nesse momento aí, às vezes o pessoal da parte de fisiologia, fisioterapia, ele já pega a galera e já faz aquela avaliação para verificar como é que está a parte física e muscular do pessoal. Aí sim, ó, descendo para campo aqui, como vocês estão vendo aí, o Paiva fez aquele treino de campo, né? Primeiro, uma movimentação tática. Essa movimentação tática, ele utilizou todo o comprimento do campo para poder auxiliar os jogadores e mostrar como é a maneira que ele quer essa movimentação, né? E também ele fez um trabalho focado em duas áreas importantes do Bahia, duas áreas que nós tivemos problemas no último jogo. Então, uma parte do trabalho ele focou na linha defensiva, então ajustar a linha defensiva, e depois um trabalho na parte de finalizações. Então, quinta-feira voltadas para finalizações, linha defensiva, treino tático e trabalho de goleiros, né? Para finalizar, do nosso departamento médico, né? Quem é que está lá? André, né? Com problemas musculares, David Duarte e a última baixa, o Mea Cauli, que deve ficar aí pelo menos 30 dias, né? 30 dias de molho para nossa tristeza. Beleza? E foi isso que rolou no treinamento, né? O que ficou faltando aqui que nós acabamos não passando? Ficou faltando a gente falar um pouco da entrevista do Léo Cittadini. A entrevista do Léo Cittadini, nós colocamos ela aqui no nosso canal, nós colocamos para vocês assistirem, mas a gente acabou não mostrando aqui no nosso programa, né? Então, mas ela é extremamente interessante. Eu vou colocar ela aqui para vocês assistirem, porque vale a pena, beleza? Entrevista com o meio-campista Léo Cittadini. Primeira pergunta de Douglas Santana. Cittadini, o Bahia tem 8 jogos sem perder para o Vasco na Fonte Nova. São 10 anos de invencibilidade jogando em casa. O que o esquadrão precisa fazer para manter esse tabu e derrotar o adversário direto contra o rebaixamento? A gente sabe que o tabu não entra em campo, né? Eu acho que a gente tem que focar no nosso trabalho, ver o que o professor vai ter como estratégia para que a gente possa entrar focado
e conseguir fazer um grande jogo contra o Vasco. A pergunta de Lucas César. Domingo é uma decisão importante para o Bahia e você é um dos candidatos a substituir Cauli. Como lidar com duas pressões de substituir um jogador em boa fase e de buscar vencer o Vasco? A gente sabe da qualidade do Cauli, né? Tem feito um excelente campeonato, acho que é um dos nossos principais jogadores e o professor ainda não definiu nada, estou trabalhando firme, como sempre, e estou aguardando caso receba essa oportunidade, estar preparado para corresponder da melhor maneira possível e ajudar o Bahia a vencer. Pergunta de Samara Figueiredo. Léo, essa é a primeira vez que você tem a chance de começar entre os 11 no Bahia e a quarta vez como titular na Série A. O que você acha que ainda não mostrou que pode ter a oportunidade de mostrar agora? Eu sofri um pouco com lesões e acredito que falta ainda um pouco dessa questão do ritmo de jogo. Não fiz vários jogos ainda começando desde o início, mas como falei, tenho me preparado bastante, tenho me dedicado bastante nos treinamentos para poder receber mais oportunidades e, consequentemente, conseguir render mais. Pergunta conjunta de João Luiz, Brenner Menezes, Júnior Souza, Gabriel Bacelar e Marcelo Ramos. A lesão de Cauli abre um espaço para você mostrar o seu futebol. Como você espera aproveitar essa oportunidade se for ofertada no jogo contra o Vasco? Como encara essa responsabilidade? É uma responsabilidade muito grande de vestir essa camisa já, independente de substituir o Cauli. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Eu sei muito bem o que o Bahia representa. Estamos passando por uma fase difícil e tem que estar preparado da melhor maneira para, se solicitado, conseguir ajudar. Pergunta de Ulisses Gama. O Vasco continua na zona de rebaixamento, mas se tornou uma equipe que ganhou muito em competitividade nas últimas rodadas. Como igualar esse nível de disputa e superar o adversário no domingo? Com certeza vai ser um jogo muito difícil. É um confronto direto. Na verdade, vamos ter 3 confrontos diretos agora nos próximos 3 jogos. Então, assim, a gente sabe da importância de vencer esses confrontos para que a gente possa sair dessa situação e almejar coisas maiores aí durante o campeonato. E a gente precisa fazer valer a força da nossa torcida, do nosso estádio, para que juntos a gente consiga os triunfos. Pergunta de William Tales e Marcos Valença. Você já mostrou que é um meia equilibrado, que pode atuar em muitas funções do setor. Se sente confortável também para jogar com toda a responsabilidade criativa e ofensiva de Cauli? Tem preferência por alguma posição entre segundo ou terceiro homem? As minhas características mudaram ao longo da minha carreira. Eu comecei como meia, assim, mais de armação, depois mudou muito. Tive oportunidades de jogar um pouco mais recuado, fiz outras funções, já joguei de ponta, já joguei de primeiro volante, já fiz outras funções até de lateral esquerdo, eu já pude atuar. Então, assim, não tem problema para mim assumir essa responsabilidade caso é necessário. Então, estou bem confiante para poder ajudar da melhor maneira, dentro das minhas características, é claro. A penúltima pergunta de Jailson Baraúna e Dida Negrão. Léo, um momento que continua delicado pela posição de tabela, de que forma o time poderá ser regular e começar a deslanchar dentro da competição, na sua opinião? A gente tem que buscar realmente essa regularidade. Temos conseguido alguns triunfos e depois fora de casa não estamos conseguindo manter isso. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir engatar uma sequência positiva aí, vai nos dar mais confiança, vai nos dar mais segurança dentro da competição e com certeza vamos sair dessa situação. A última pergunta de Santiago Oliveira, Reginaldo Lima, Sival Anjos e Manuel Nascimento. Você tem condições de atuar os 90 minutos? Se sente totalmente preparado? Me sinto preparado, tenho trabalhado muito bem para isso. Então, como eu falei, estou preparado e confiante para poder atuar os 90 minutos, caso necessário. Tá aí a entrevista do Cauli. Eu resolvi colocar ela aqui, ela é interessante, porque ele fala o seguinte, que ele já jogou em várias posições. Ou seja, pode ser que ele esteja treinando ou ele venha treinando ali para eventualmente jogar com o meia. Foi ele quem substituiu o Cauli no jogo. Então, eu acredito que o Mr. Paiva vai acabar colocando o Léo Cittadini, para jogar ali na posição do Cauli. Não acredito que ele venha colocar outra pessoa, não. Agora, a minha dúvida é o que ele vai fazer lá no setor da frente. O que ele vai fazer? Ele vai botar Everaldo, ele vai manter Mingote, ou ele vai deslocar o Ratão.
e aí nem Everaldo, nem Mingote, mas o Ratão trabalhando ali na frente, ou seja, ele vai improvisar o Ratão na frente, vai improvisar o Cittadini no meio, para poder colocar, aí, eventualmente, na esquerda o Biel, a gente não sabe. Essas são as dúvidas, acredito que o Mister deva ter começado a fazer alguma coisa hoje, e no treino de sexta-feira, provavelmente, né, vocês vão ler aí, vão ver a informação de que o Mister treinou o provável time titular. É isso. E aí a gente vai saber se ele colocou algum jogador ou não. Beleza? Então, só para a gente finalizar, porque eu me enrolei todo aqui, essa é a sequência matadora que o nosso tricolor tem. Deixa eu fechar um pouquinho, não, abrir um pouquinho aqui. Tá? Essa é a sequência do Bahia. Ela começa com Bahia e Vasco, depois ela tem Coritiba e Bahia fora, e aí ela tem Bahia e Santos em casa. Essa é a sequência. Além desse aqui, nós temos o Flamengo e o Goiás. Então, em mais ou menos 50 dias, o Bahia vai pegar os 4 times que estão brigando em posições próximas do Bahia. Só nesse mês de setembro, o Bahia pega os 3 times que estão brigando com ele, né, na disputa. E aí a gente tem que torcer para que o nosso Bahia consiga os 9 pontos. Esse é o meu desejo, que o Bahia consiga os 9 pontos. E não somente 6, né, que seria ganhar os 2 jogos em casa, ou 7, que seria ganhar os 2 jogos em casa e buscar um pontinho contra o Coxa Branca. Não, eu prefiro que o Bahia ganhe os 9, certo? Os 6 pontos de casa e mais 3 fora. E aí, se o Bahia conseguir isso, nós vamos ter aí um salto gigante de qualidade. Beleza, galera? Então, aí a gente consegue encerrar, passar régua nessa quinta-feira do Tricolor. Valeu? Então, para a gente encerrar, encerrando aqui com o nosso jabazinho básico, inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, ajude a gente a crescer, ajude a gente a chegar aos 4.000 inscritos. Valeu! Estádio Esquadrão, a gente se despede, fica por aqui e a gente volta aí no nosso Minuto do Esquadrão. Valeu? Um abraço e já fui, papá! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso Esquadrão de Aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.